Boa noite, você tricolor. Quem fala é o Igor. Isso aqui é mais um vídeo para o canal Flopedia. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar desse Fluminense e Santos. Santos e Fluminense, né? O placar de 2-2 na Vila. No último vídeo que eu gravei, falei que não seria ruim um empate na Vila, né? Pelo histórico ruim do Fluminense, né? Recente lá. O Fluminense não ganha o Santos na Vila desde 2014. Mas pelo enredo do jogo, o desenrolar da partida, a gente tem que lamentar muito esse segundo fim que o Fluminense sofreu. E não só isso, né? A gente vai novamente comentar sobre situações que aconteceu no jogo de ontem e que vem acontecendo em outras partidas, né? E que vem particularmente me irritando. E ontem aconteceu mais uma vez. É, olhando o jogo em si, primeira escalação, é aquilo, né? Você não tem Manuel, né? E o Lucas Claro, ele entra no time. É aquela situação. Ontem o Lucas Claro não fez uma partida ruim, tá? O Lucas Claro não fez uma partida ruim, mas o jogo terminou com o mesmo placar da partida que ele atuou contra o São Paulo. E ele também vai sair durante o jogo, né? Contra o São Paulo entra o Felipe Melo. No jogo de ontem entra o Martinelli. Então, assim, é um pouco complicado, né? Porque parece que. Qual é a função do Lucas Claro no time, né? Quando ele defende? Porque assim, se a ideia do Diniz é sempre ter cultura de bola, e a gente sabe muito bem que o Lucas Claro não tem um passe muito bom, não tem uma saída de bola de qualidade, não tem muito lançamento, né? Por que sempre quando o time toma um gol, toma dois gols, como foi contra o São Paulo no primeiro tempo, você acaba tirando o cara em campo? Se você tem um time como o Santos que ontem, no primeiro tempo, ele não quis ficar com a bola, ele pouco teve a bola no jogo todo, né? Porque o Fluminense teve o dobro de passes na partida. Mas a gente for observar, o Santos praticamente não teve oportunidade, né? E se for olhar, ele vai fazer um gol aos 15 minutos e vai ser na jogada de bola parada, que a gente já vem reclamando há muito tempo, né? É inadmissível o Fluminense ficar tomando gol de bola aérea, seja de bola cruzada na área, né, de um lateral, como foi no caso do Goiás, ou seja escanteio. E olha só, são vários jogos com o Fluminense tomando gol em jogada assim de escanteio. E eu sempre falo, gente, quando você toma um gol de bola parada, falha de atenção, é falta de treinamento. Não é normal você tomar tantos gols de bola parada, né? Mas é aquilo, é a questão também que a gente conversa muito sobre a questão de estilo de jogo, de propor o jogo, né? É muito raro você ver um time visitante jogar da forma como o Fluminense jogou ontem na Vila, né? Numa questão de dominância, numa questão de controlar a partida. Eu acho, pela minha visão, que o time do Fluminense estava querendo ver qual era do Santos no começo do jogo. Eu não acho que o Fluminense estivesse muito apático ou cansado. Eu acho que o Fluminense ele estava querendo ver qual era do Santos, né? O Santos ele dava algum tipo de perigo em jogadas de bolas sendo passadas de um lado para o outro do campo, algo que o Fluminense faz muito pouco, né? Então você viu o Madison, o Maicon jogando a bola pro Lucas Braga, ou jogando a bola pro Felipe Jonathan, e o Fluminense estava um pouco desarrumado. Então eram jogadas assim que pegavam o Fluminense um pouco de surpresa, mas o Fábio não tinha muito trabalho no jogo, né? E o Fluminense no primeiro tempo ele teve algumas oportunidades, né? Foi a falta do Ganso na trave, teve a jogada do chute do Nonato, né? Que o João Paulo ele vai defender, depois tem o chute do Samuel Xavier que também o João Paulo defende. E o Fluminense vai continuar controlando o jogo, ele vai começar a gostar do jogo por volta da segunda metade do primeiro tempo, né? E é aquilo, né? O Diniz ele vai acabar colocando o Martinelli em campo. O Martinelli não entra mal, tá? O Martinelli não entra mal. Ele vai colocar o André na zaga, né? E era pra tudo ou nada. E o Diniz estava certo. Só que o time do Fluminense também tem uma outra situação que eu acho muito interessante. O time do Fluminense não tem pressa de terminar as jogadas, de concluir as jogadas. Tem muita paciência para poder ter a bola nos pés, para reter a bola, né, no campo adversário, e isso vai minando o adversário. Você via que jogadores mais jovens do Santos, eles começavam a cair com cãibra, com cansaço, porque você correr atrás do adversário o tempo todo cansa, né? Você tem a bola, a probabilidade de você cansar é menor do que o time que está correndo atrás da bola. Tudo bem, né? Esse time que está correndo atrás da bola estava vencendo a partida, né? Mas aí o Fluminense vai chegar e vai empatar a partida. E é aquilo também, né?
o Fluminense vai empatar a partida numa jogada que vai sair de um escanteio cruzado na área. E uma outra reclamação, o Fluminense no ano fez muitos gols com a bola saindo de escanteio. Né? Obviamente, né, se a gente for cruzar todas as bolas na área, nós vamos ter mais bolas que não vão sair em gols do que em bolas que vão sair em gols. Mas se a gente for reparar, né, teve o gol do Nonato contra o Vasco no Campeonato Carioca, teve o gol do Manuel contra o Corinthians. Nós tivemos alguns gols na temporada de bolas que saíram ali da linha de escanteio. Né? E ontem o Fluminense no primeiro tempo teve 3, 4 bolas que ele quis dar um passe mais curto. E não só dar um passe curto, o Fluminense não jogava essa bola na área. Então não tinha nenhum tipo de atrair o time adversário, né, para poder os jogadores defensores adversários saírem da área para poder causar algum tipo de espaço. Não tinha nada disso. E quando tinha, era o Ganso que cruzava, e o Ganso geralmente cruzava a bola no primeiro pau. A bola não saía dali. Né? E o Fluminense vai rolar um pênalti, né, em cima do Matheus Martins, né, e o Ganso vai empatar, né, uma cavadinha muito bonita. Depois eu vou até pesquisar um pouco mais, se alguém souber eu vou até agradecer, mas pesquisando rápido, eu não lembro a última vez que o Fluminense teve um jogador batendo um pênalti de cavadinha, seja no tempo normal, seja na disputa de pênaltis. Eu particularmente não lembro, eu não lembro do Henrique Dourado batendo assim, do Fred, do Nenê, o Wellington Silva, eu sinceramente eu não lembro. O Scarpa, Richarlison, eu não lembro de um jogador batendo com pênalti com cavadinho. Mas o Fluminense empata. E aí, novamente, ele vai fazer o segundo gol num lance muito parecido ao jogo contra o Goiás, né? Uma saída de bola. E aí é um outro gol que vai sair de um fruto, de uma jogada que vai longe do DNA desse time do Fluminense. Porque o Nino vai dar um bicão para frente, a bola vai sem querer bater nas costas ali do Cano, dos jogadores do Santos, e vai sobrar pro Arias. O Arias percebe que o goleiro do Santos ele tá voltando e tá um pouco mais pro meio do gol, e o Arias ele vai chutar de uma maneira que o goleiro do Santos não vai conseguir defender, porque ela vem no contrapé e ele tá vindo pro meio do gol. Então fica muito mais complicado pro goleiro chegar e fazer algum tipo de defesa. E é aquilo, né? A gente já começa a pensar, caraca, é vitória de campeão, de time que tá querendo ser campeão, é vitória de time que tá sabendo jogar o campeonato, né? Mas aí vem os erros do Diniz. E o que eu penso também é que assim, gente, não tem necessidade de você colocar... Eu não vejo mais necessidade do Wellington vir jogando. É meio que inadmissível, porque a gente tem um time titular que é interessante, tem algumas peças no banco de reservas que também são interessantes, algumas completam o time titular, outros jogadores não completam, mas não tinha lógica alguma o Wellington entrar, né? E é aquilo, né? Um jogo que o Felipe Melo não podia entrar, apesar que o Felipe Melo não está entrando muito bem, mas é um jogador que entraria em campo. Você tinha o Iago no banco, que no final do jogo contra o Fortaleza tentou segurar um pouco a bola ali, mas você coloca o Wellington, e você coloca o David Braz, e você acaba tirando o Ganso e o Matheus Martins. Cara, quando o Fluminense sai o segundo gol, o Fluminense ainda vai controlando a bola ali no meio de campo. Você não tinha necessidade de colocar, mas pô, o time do Santos vai colocar um atacante a mais, já Batistão, não sei o que, não sei o que lá. Cara, se você vai ter mais controle de bola, cara, você não tem que mais ficar se preocupando com o jogo aéreo, porque a probabilidade de o Santos também ter mais posse de bola é menor, cara. Né? E o Fluminense vai tomar um gol no pior tipo de jogada possível, porque o Fluminense vai estar ganhando o jogo. E é no contra-ataque. Né? E é no contra-ataque que também não dá nem para os jogadores do Fluminense terem pausado a jogada, né? Terem matado a jogada, porque foi tudo muito rápido. Né? E o Santos tinha colocado o Ângelo em campo, né? Tinha o Marcos Leonardo, que é um jogador, né? que é jovial, né? Está em começo de carreira, né? E é um bom atacante. E o Marcos ele acaba empatando o jogo. Né? E tem aquele lance do pênalti, na minha opinião, o Caio Paulista ele sofre pênalti, na minha opinião é pênalti. Se fosse fora da área, talvez o juiz fosse dar pênalti. E a gente fica com aquela frustração, né? De um resultado que seria categórico para o Fluminense, né? De ganhar na Vila depois de tanto tempo. O Fluminense já aquilo, né? O Fluminense jogou 3 vezes em São Paulo, contra os times, né? Contra os maiores, né? E ainda está invicto, né? Não perdeu o Palmeiras, não perdeu para o Santos, nem para o São Paulo. E isso é uma boa, tá lembrando um pouco de 2014, é um time que não perdia para os times de São Paulo fora, nem em casa, né? Mas, em compensação, era um tipo de resultado que dava para o Fluminense ser vencido, faltou muito pouco. E é mais um gol do Fluminense sofrido na reta final da partida. Então, é um pouco de desconcentração,
do time e aquela falta de ajuste com as substituições que são feitas, né? Depois entra o Pineda, depois entra o William, né? Mas é aquilo, né? Já estava 2-2, era muito difícil o Fluminense conseguir um terceiro gol, mesmo se saísse a jogada do pênalti, né? Se não saísse, era muito difícil o Fluminense fazer um terceiro gol. E é aquilo, né? Eu acreditava que o resultado seria bom antes da partida, né? Um empate seria bom. E na minha visão, o Fluminense ele tem que brigar pela Copa do Brasil. O brasileiro é lutar pelo G4. Se ele colocar na cabeça dele que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, ele vai somar pontos suficientes para ganhar uma vaga na Libertadores pelo G4. Mas eu acho muito difícil. Não acho impossível, como muitos torcedores estavam falando depois da partida. Obviamente, a distância do Palmeiras é grande, né? Mas o Palmeiras tem uma série de jogos complicados nesse mês de agosto, né? Tem Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Tem Corinthians, Flamengo, tem Atlético Mineiro e termina contra o Fluminense, né? No Maracanã. O Fluminense, querendo ou não, ele ainda joga contra o Cuiabá, ele joga contra o Curitiba no Rio de Janeiro e é aquilo, né? Enquanto o Palmeiras também, né? Então o Fluminense ele vai ter 2 semanas, ele vai ter um hiato, né, de 2 semanas durante a semana, né? Essa semana e a próxima, sem jogos. Então, enquanto o Palmeiras vai estar jogando, então é o momento de Fluminense pegar aquele gás que faltou um pouco nessa reta final. Mas eu também quero olhar por essa situação, né, de jogos de vencibilidade fora de casa. É um marco, um feito, eu postei no Flupedia ontem. É a segunda vez no ano que o Fluminense consegue ficar 6 jogos fora da cidade do Rio de Janeiro sem perder. Ele só tinha conseguido uma sequência similar em 91, que foi quando o Fluminense fez uma excursão. Ele fez uma excursão na Bélgica, né, na Antuérpia, ele fez uma excursão em Lyon, na França, na Alemanha também, Duisburg, em Netfen, em algumas cidades que o Fluminense foi convidado a atuar em 91, né, e foi o Edinho na época que era o técnico do Fluminense. E a maior sequência fora do Rio de Janeiro foi em 89, numa sequência de 16 jogos, mas aí o Fluminense fez também um mochilão na Europa e terminou aqui atuando no Brasil contra o Bahia na Fonte Nova e o Santos na Vila. Né? Então, assim, é muito tempo, né? É muito difícil você... um tempo atrás a gente viu o Fluminense jogar fora do Rio de Janeiro e, tipo, nós perdemos, fudeu. Nós perdemos, se tiver empate a lucro, a gente tinha dificuldade para empatar com o Chapecoense fora, contra outros times, né, de uma tradição menor fora de casa. Então hoje, né, um empate contra o Santos entre aspas, para se comemorar, né? Mas não da forma como aconteceu, né? Mas não é um resultado ruim, né? Muitos times eles vão perder pontos para o Santos lá. Não é um resultado catastrófico para o Fluminense. Separei algumas situações aqui para comentar, né? O Fluminense ele fez 10 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. E é aquilo, né, cara? É uma média impressionante. Eu tô pegando aqui os jogos. O Fluminense fez 2 gols contra o Santos. Ele fez 1 gol contra o Fortaleza. Ele fez 3 gols contra o time do Goiás. Ele fez 2 gols contra o time do São Paulo e 3 gols contra o Cruzeiro. Aliás, não, é isso mesmo, são 10 gols. Né? É uma diferença muito grande. Isso eu estou citando jogos somente fora do Rio de Janeiro. Eu não citei o jogo contra o Botafogo, né, que foi aqui no Rio de Janeiro, senão seriam 11 gols em 6 jogos. Então é um dado muito relevante. Né? O segundo dado relevante é que o Fluminense tem mais derrotas em casa, né, em 2022 do que fora. O Fluminense chegou ao seu jogo 50 no ano. Eu separei aqui o Fluminense tem 5 derrotas em casa, né, ele mandando o jogo em casa, e 4 derrotas fora do Rio de Janeiro. Assim, é um número assombroso, é um percentual absurdamente alto, né, e super respeitável para o time do Fluminense. Né? Ele é um time que é uma pedra no sapato fora de casa e que passa confiança e ao mesmo tempo amedronta o adversário. Né? Você vê, sempre quando acaba os jogos do Fluminense contra os times que ele joga fora de casa, a gente foi reparar, os adversários elogiam muito o time do Fluminense. Então, assim, ao mesmo tempo é como se fosse uma vitória para eles também não perderem para o time do Fluminense. Obviamente, também não quero chegar e falar, nossa, estou levantando o título, não perdi para o adversário. Mas a gente não vai ganhar sempre. O Fluminense não vai ganhar sempre. Só que eu acho que o Fluminense tem que aprender com as derrotas. E tem que aprender com as consequências de certas situações. Como, por exemplo, o Fluminense não tem Caio Paulista no jogo contra o Cuiabá.
O Cano só foi virar titular no Fluminense quando o Fred se machuca contra o Milionários. O Manuel só vai virar titular no time do Fluminense quando o David Braz ele acaba sendo expulso contra o time Atlético Goianiense, né? Então, assim, gente, é, é, é uma situação que os jogadores estão aproveitando, os jogadores que estão fora de campo, eles estão aproveitando. Então é um momento de ou Pineda ou Cris Silva. Eu acho que entre Pineda e Cris Silva, o Cris Silva poderia ser um pouco mais participativo nos jogos do que o Pineda, porque o Cris Silva ele tem um costume maior de chegar na área, já o Pineda é um jogador que retém um pouco mais, que é um pouco mais equilibrado, é até mais defensivo do que ofensivo, é um jogador até um pouco mais ala do que um lateral, né, mas mais defensivo, né, pela característica do jogo dele, né, então eu acho que seria uma oportunidade no jogo contra o Cuiabá de colocar o Cris Silva em campo, né, e arriscar. Eu não consigo ver um outro jogador entrando nesse time, a não ser que ele coloque o Marrone lá, lateral esquerda. Eu não duvido de nada, tá? Ele colocou o Caio Paulista, ele pode colocar o Marrone da vida, tá? Então você viu primeiro aqui, tá legal? E principalmente, tá? Um outro dado muito importante, o Fluminense ele tomou 18 gols fora de casa e 21 em casa. Então é um outro número muito importante. O Fluminense vem tomando poucos gols fora. Apesar que nessa última sequência, pelo nível dos adversários e também pela maratona que o Fluminense vai enfrentando, né, tomar 2 gols do São Paulo, 2 do Goiás, 2 do Santos, dá até para entender. Porque o Fluminense acabou fazendo 2 contra o Santos, 2 contra o São Paulo, 3 contra o Goiás. Então, e fez 3 contra o Cruzeiro. Então, é mais um dado relevante que as pessoas não vão olhar direito ou vão pouco perceber, né, e que a gente precisa ressaltar. Né? O Fábio não vem tendo culpa nos gols. O Nino fez uma partida espetacular ontem, mais uma partida muito boa. Né? O Samuel Xavier novamente ele vem entrando dentro da área, onde teve 2 oportunidades, vem aparecendo muito bem. E aquilo, né? A gente pode sentir vai sentir muita falta do André Domingo, né? Mas é aquilo, né? O meio de campo é a posição que a gente ainda tem mais jogadores, né, para poder entrar, seja Iago, Martinelli, mas a gente não tem nenhum, o Natan, mas a gente não tem nenhum tipo de jogador igual o André, né? Mas é aquilo, né? Nós vamos enfrentar o Cuiabá. A gente tem uma necessidade muito grande de ganhar o time do Cuiabá. Primeiro que nós ganhamos do Cuiabá lá na ida, e segundo o Cuiabá vem de derrota em casa pro Fortaleza. Então, assim, é extremamente importante o Fluminense vencer. Eu acredito que a gente possa ter uns 40 mil no Maracanã. Eu não acho que a torcida tem que deixar de ir para um jogo pelo empate de ontem. A gente tem que acreditar no potencial do time. Mas principalmente, gente, o que eu queria falar era sobre a questão do Ganso. Eu não vi nada demais. Eu acho que o Ganso tem uma história no time do Santos. Eu acho que o Ganso, ele nunca foi de ter, assim, demonstrar muito amor e afeto pelos clubes que ele passa. Eu acho que ele é profissional, eu acho que isso basta, né? Então ele chegou ontem, o Cano poderia ter pego a bola para chutar e bater. O Cano é o artilheiro do time, o Cano poderia ser fominha e querer bater. Mas o Ganso lá e fez. Ainda fez de cavadinha. É o quinto pênalti que ele bate pelo Fluminense e o quinto que ele marca. Então, assim, gente, ele chegar e sair de campo com a camisa do Santos, eu não vejo nenhum tipo de problema. Teve aquela reportagem do Fred com o menino, né, tricolor na Toca da Raposa, o Fred com a camisa do Cruzeiro, ele falando que faria de tudo para voltar pro Fluminense, né? A torcida do Fluminense veio aqui dali, chorou, ficou louca pro Fred voltar. E ninguém viu de respeito. Vai perguntar pro torcedor do Cruzeiro? Não sei. Mas, tipo, aí vai acabar sendo uma incoerência, uma incongruência da torcida do Fluminense, porra, né? O Fred pode ir lá, o Ganso não pode aqui. E assim, o Ganso não perdeu o pênalti, o Ganso não fez uma partida ruim, né? Se o Ganso tivesse perdido o pênalti, tivesse feito uma partida ruim, né? Você poderia muito bem falar, pô, o Ganso poderia ter evitado uma tal situação. Mas, cara, eu quero o Fluminense vencendo, o Fluminense marcando gols, o Ganso fazendo gols. É a melhor temporada dele pelo Fluminense, né? Uma das melhores temporadas dele depois da época do Santos. Eu vou esquentar minha cabeça por isso, cara. Eu vou deixar de ir pro jogo por conta disso. Eu também não vou chegar e cantar a música pro Ganso no próximo jogo. Eu só acho que eu não vou querer criar um transtorno, né, que é totalmente evitável. Entendeu? Eu vou brigar por conta disso, eu vou discutir por conta disso, cara.
O Fluminense é maior que tudo. E o Fluminense vai vivendo um momento, um projeto muito grande. O Diniz está com o time bem fechado, com o elenco bem fechado. Então a gente vai chegar a discutir por conta disso, vai querer criar briga por conta disso. Eu acho isso inadmissível, né? O Ganso teve que chegar ontem, depois do jogo, né, com o estádio com a luz praticamente apagada, e tem que chegar para o torcedor e falar, cara, sei lá, eu não tenho mais paciência para essas situações. Eu tô ficando um torcedor muito chato ou velho, né? Eu até fiz um post no Twitter que deu uma viralizada, tinha um outro que não aceitava o que eu falei, mas eu vou mais com a situação de que o que eu achei, o que eu pensei, e a maioria dos torcedores pensaram de forma similar. Então, cara, era igual quando eu falava do Flamengo de 2019 e 2020. Falei, cara, o único que é capaz de derrubar o Flamengo de 2019 vai ser o próprio Flamengo, seja com contratação errada, devendo salário, ou você contratando jogadores que não tinha que contratar, né? É uma questão que só o ambiente interno poderia destruir. Então, cara, a gente está numa fase, um mês de agosto é muito importante. Eu não vou querer chegar e querer causar intriga por conta disso, né? Mas enfim, mais um vídeo gravado, né? A gente tem que ter a esperança aqui dentro da gente, torcer para o time ter uma boa semana de treino. Vamos ter o Diniz de volta à beira do campo, e ele fez muita falta ontem. Eu acho que o time também teria uma intensidade um pouco maior no primeiro tempo se ele tivesse dentro de campo, mas ao mesmo tempo mostra que o time não estava tão cansado, porque o segundo tempo o Fluminense imprimiu um ritmo muito forte, né? E não acho que o time tenha se poupado, mas sim entendido a forma como o Santos estava atuando, né? E aproveitar essa boa fase do Ganso, a boa fase do Arias, a boa fase do Nino, a boa fase do Samuel Xavier, né? Vamos ter o Manuel de volta também no próximo jogo, e a gente só pode pensar em vitória contra o Cuiabá. Qualquer outro tipo de resultado, aí sim, é um resultado muito ruim para nossas pretensões, e aí vai em todas as competições, né? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações colores.